A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, para todos os superintendentes da escola bíblica, para todos os professores, para todos os pastores, para todos os obreiros, para todos aqueles alunos e alunas que, com alegria, com singeleza de coração, está sintonizado aqui no nosso podcast. Bênção do Senhor, queremos mais uma vez agradecer a Deus por esta oportunidade, onde hoje estamos aqui para falar algo ou comentar algo sobre a lição número 9, logo mais estaremos dando alguns detalhes, justificando novamente a ausência do pastor Bruno, o qual se encontra no Piauí, em uma agenda onde ele foi juntamente com outros pastores, e nós estamos aqui. Aqui está o diácono Daniel Dantas, temos aqui a presença também do presbítero Luiz Antônio. Então, nossas cordiais saudações a todos os irmãos e irmãs que estão sintonizados aqui do podcast. Então, bênção do Senhor para todos e a paz do Senhor, e esperamos que esse momento seja um momento prazeroso, onde a gente possa falar sobre a lição número 9, que trata sobre uma personagem bastante notável na Bíblia, Esté. Então, bênção do Senhor. Daniel também com a sua apresentação. A paz do Senhor, evangelista Souza, presbítero Luiz, muito nos alegra chegarmos a essa nona lição desse terceiro trimestre e com um tema de Esté, né? Um tema bastante bom da gente estar debatendo, a história desta mulher que realmente foi uma divisora de águas em seu tempo, né? E principalmente para o povo de Israel. Então, também saudar com a paz do Senhor, todos os professores, alunos, pastores que estão nos assistindo e dizer que é uma alegria, mais uma vez. Amém. Presbítero Luiz Antônio. A paz do Senhor, evangelista Souza, a paz do Senhor, diácono Daniel Dantas. É um prazer, mais uma vez, estar participando do nosso podcast já com esse momento formativo de muita riqueza, cumprimentar a comunidade da Escola Bíblica, professores, alunos, aqueles que participam e que têm consumido esse conteúdo tão importante, né, reflexivo, que tem ajudado professores, alunos a pensarem ancorados na palavra de Deus. Muito bem, então, para isso, eu desejo aqui nós fazemos essa leitura, você que está aí escutando aqui o podcast, vendo, visualizando, pode conferir comigo esta lição. Eu vou ler aqui em Esté, alguns versículos do capítulo 2, nós temos aqui dos versículos 1 ao 8, então eu vou ler apenas a parte introdutória e lendo a parte final aqui do texto. Não vou ler todo o texto, porque os professores e os alunos têm aí a oportunidade de fazer esta leitura juntamente com os seus alunos. Então, Esté capítulo 2, versos 1 a 8, diz assim: Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Verso 2: Então disseram os jovens do rei que eles serviam: Busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista. E o versículo 7 e 8, após fazer aqui uma descrição sobre a vida, um pequeno aqui traço na história de Esté, falando sobre Mardoqueu, diz assim no verso 7: Este criará Adassa, que é Esté, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esté à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Então, esta é a lição número 9, que trata sobre Esté, de exilada a rainha. E de exilada a rainha, o texto, o tema, a epígrafe da nossa lição fala honrando a Deus e sua identidade. Então, é um tema bastante sugestivo, que fala sobre a vida desta personagem. E esta lição é importante os professores destacarem
para os seus alunos, em que os professores devem mostrar, que são os objetivos desta lição, as condições de órfã e exilada de Esté, quer dizer, a situação em que ela se encontrava ali no Império da Pérsia. E, ao mesmo tempo, essa lição também tem como objetivo evidenciar a fidelidade de Esté ali e o seu senso de responsabilidade e propósito naquele palácio diante de tanto luxo e tanta riqueza. E também o terceiro pilar dos objetivos específicos é exatamente levar os alunos a refletir sobre a importância de aproveitar bem as oportunidades. Então, nós temos hoje essa linda história sobre Esté, este livro que é, no sentido da nossa língua, da nossa tradução, não aparece a palavra Deus, pelo menos no sentido gramatical e na tradução que nós temos. Porém, nós vemos que Deus está presente neste livro. Então, nós temos na Bíblia 2 livros em que nós não vemos gramaticalmente o nome Deus, que é um livro poético, que é Cantares de Salomão, e esse livro histórico, que é o livro de Esté. Então, nós temos aqui Esté, que é um dos livros históricos da Bíblia Sagrada, que nas nossas Bíblias ela vem exatamente antes de Jó e encerrando o ciclo dos livros históricos. Na realidade, Esté, ela é apresentada aí como, segundo o texto bíblico, a prima. Ela é a prima e, ao mesmo tempo, ela é a filha, pelo menos no sentido adotivo, de Mardoqueu. No sentido biológico, ela é prima. E no sentido da condição em que ela estava, ela é uma espécie de filha em que Mardoqueu a adotou em razão de ser uma pessoa órfã. E nós temos aí esta linda história. Então, o primeiro tópico fala aí sobre os traços históricos, algumas pinceladas biográficas da história de Esté. Nós sabemos que o cativeiro foi um dos grandes acontecimentos sobre a história do povo de Deus, principalmente sobre o reino de Judá. O cativeiro foi assim como se fosse uma espécie de uma grande martelada do juízo divino sobre a nação. E aconteceu em algumas etapas. Na primeira etapa, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, leva uma parte dos exilados para a Babilônia, que é exatamente o que está descrito lá no capítulo 1 de Daniel. Ali é a primeira etapa do cativeiro babilônico, em que ele leva alguns jovens com habilidade, pessoas habilidosas, para servirem ali no império e no palácio do rei. E destaca-se no livro de Daniel a história daqueles jovens, aproximadamente, segundo os historiadores, no ano de 606. Depois nós temos a segunda etapa do cativeiro babilônico, que foi a segunda vez em que o Império Babilônico ele vai contra Judá, e dessa vez leva cerca de 10.000 pessoas da fina flor da nação, pessoas que foram levadas cativas. E é nesse contexto em que diz o livro de Esté que foi exatamente aqueles judeus que foram levados no tempo do rei Jeconias. Então, Jeconias é o rei, é o outro nome do rei Joaquim. Então, aí foi na segunda etapa, e que nessa segunda etapa foi aproximadamente do ano de 597, a segunda etapa é do cativeiro, onde o destaque foi o profeta Ezequiel. E nos livros históricos em que nós temos na história de Esté, nós temos o destaque, a história de Mardoqueu, a história de Esté e o império da Pérsia, sob a pessoa de Xerxes, Assuero, que foi quem governava nesse tempo sobre 127 províncias. É nesse contexto exatamente que está tratando o livro de Esté. Então, pelo histórico, consta que eles foram levados cativos aí nesse período. A terceira etapa foi já no ano 586, quando dessa vez a nação
de Judá foi devastada, o templo queimado, os muros derribados, e aí nós temos a contagem oficial, realmente, do cativeiro de Judá. Mas, pelo que nós lemos aí, logo na introdução, nós temos aí que os ancestrais, a história de Esté, vem exatamente desse período em que a tribo e o seu povo estava cativo nas nações. E grande parte desses cativos foram para a Babilônia, mas outros permaneceram ainda no Império da Pérsia. É exatamente nesse pano de fundo histórico, geográfico, que ocorre a história de Esté. Então, eu agora quero passar aí para Daniel também traçar alguma pincelada sobre a pessoa de Esté, conforme nós aqui estamos fazendo esta exposição, que é exatamente o tópico 1, quem era Esté. Aqui eu fiz apenas um retrato histórico, uma pincelada histórica, mas Esté tem muita coisa para se falar acerca desta notável mulher. Evangelista Souza, alunos que nos assistem, professores, você, uma parte introdutória muito boa, e o cenário que nós vamos debater hoje é esse, dessa jovem que a Bíblia apresenta ela como alguns adjetivos, algumas qualidades físicas, uma moça bonita, também vem com o peso de estar órfã, né, de perder seus pais, pertencente à tribo de Benjamim, criada pelo seu primo, acredito que um primo mais velho, né, que é Mardoqueu. Vamos também hoje, nessa história de Esté, 4 personagens que eu julgo bastante importantes. Esté e mais 3, que é o próprio Mardoqueu, Amã, o rei Assuero, ou Assuero, como a pronúncia cabe, e ver todo esse contexto que se passa nos pontos da fé dessa jovem, a determinação dessa jovem e a coragem dela, né? E nós vamos ver aqui que realmente ela se colocou até num cenário de risco. Existia um decreto, existia um mando colocado pelo rei, e ela se colocou num cenário de risco por seu povo, né? Então, realmente é uma história, a história de Esté é uma história que nos inspiram a mocidade atual, a juventude atual, realmente as qualidades espirituais que existiam sobre a vida de Esté, nossa Hadassa, né? Então, que nós vamos estar aqui explorando melhor e principalmente, Souza, quando você muito bem expôs aí essa questão de todo o contexto babilônico, né? Os fatos históricos, muito bem pontuado, as idas, o período quais reis reinavam, o período ali decrescente, né? Até o nascimento de Cristo, onde esses fatos históricos aconteceram. Então, é nesse contexto, deixar aqui para Luizinho fechar essa parte introdutória. Então, nós vamos ter hoje, acredito que um bate-papo cristão muito bom, como a gente vem tendo nessa lição 9 hoje, acerca de Esté e esses outros personagens que eu mencionei. Ok, o presbítero Luiz Antônio aí, só para a gente fechar esse tópico 1, para você dar uma ênfase sobre os significados do nome dessa personagem e, ao mesmo tempo, para a gente já falar sobre a rainha exilada e o contexto em que ela foi coroada. Presbítero Luiz Antônio. Bom, meus queridos, eu também aproveito, né, para a gente fazer aqui alguns destaques. Souza já trouxe o plano de fundo histórico, Daniel também já trouxe uma perspectiva. E, assim, nós chamamos a atenção, essas lições que nós temos acesso a esse trimestre, elas enfatizam muito bem como Deus usou a instrumentalidade desses jovens para realizar feitos maravilhosos, né? Nós sabemos que Deus usa as pessoas em quase todas as idades, desde que haja uma consciência. Deus tem poder para isso. Mas vivemos numa época em que muitas vezes as pessoas acham que a juventude é uma fase para curtir ou para aproveitar, e só na velhice que devemos buscar a Deus.
Todas essas histórias, e a de Esté hoje na lição 9, ela vem corroborar e reforçar de que uma juventude dedicada a Deus, ela pode realizar coisas maravilhosas. E aqui nós vamos encontrar uma jovem, que ela é um retrato de grande parte de jovens hoje no nosso país, né? Ela é uma jovem, ela está exilada, está numa situação desconfortável, ela não está na sua pátria. Ela, como Daniel frisou, e eu vou também aqui aproveitar esse ponto, Souza, ela era órfã de pai e de mãe, foi criada por um primo, Mardoqueu, e por aí nós já temos um plano de fundo bastante complexo, né? A gente já vê que a vida dela foi uma vida bastante complicada, e nós vamos ver, né, essa questão dos nomes que Souza mencionou, a gente já vai verificando, né? Hadassah é o nome hebraico de Esté, e Esté seria o nome persa, né? Porque ali havia também uma estratégia de Mardoqueu, que isso chama a atenção, o fato de Esté obedecer esse pai, né, adotivo, que era primo, e uma das estratégias que a gente vai falar depois no concurso é que ela não revelasse a sua nacionalidade. E aí, interessante o paralelo é que Vasti, né, Vasti, a rainha do rei Assuero, vai perder a coroa porque desobedece, Souza e Daniel. E Esther vai ganhar a coroa porque tem a capacidade de obedecer. E é isso que eu gostaria de deixar nesse primeiro ponto. É claro que Vasti tinha muitas razões para não cumprir aquela ordem do rei Assuero, porque ela se sentiu, né, usada. Era um banquete de 180 dias, quer dizer, o maior banquete da história, 6 meses de banquete, uma gama de pessoas bêbadas, e depois aquela mulher que também estava no banquete com as mulheres ser chamada para ser exibida como um troféu para uma gama de homens bêbados. Então, no plano de fundo, ela tinha razões para não participar. Porém, Vasti não leu as consequências dos seus atos. Ela não leu os efeitos colaterais de dizer não ao homem mais poderoso do planeta naquela época. Já Esther, no outro plano de fundo, como Souza fala, esse livro não menciona a palavra Deus, mas está tomado, né, está crivado de detalhes aonde a mão invisível de Deus está agindo. E eu gostaria de deixar esse paralelo. A rainha Vasti perde a coroa por um ato de desobediência. Esse ato de desobediência vai abrir uma janela de oportunidade e que Deus vai fazer conexão com a órfã que está lá em Suzã, do outro lado, e ali vai surgir uma situação onde Deus vai colocar uma menina com um histórico de vida muito difícil, vai colocar essa menina dentro do palácio. E uma dessas razões humanas, claro, a mão divina, mas é a capacidade de Esther de seguir ordens, de obedecer, uma pessoa ensinável, liderável, tudo que a gente muitas vezes não vê hoje na juventude. Claro que não podemos generalizar, existem muitos jovens conectados, alinhados, mas o que a gente vê hoje é jovens precipitados, sem paciência, imprudentes, agindo com imperícia. E Esther segue o plano de um tio, de um primo, né? No caso ali um pai adotivo, mas uma relação muito distinta, e ele vai dando ordens a ela, orientações, inclusive Souza, até dentro do palácio, depois que ela já era rainha, isso chama muita atenção. Ela vai continuar seguindo a ordem do seu pai adotivo, ou as orientações, se a palavra ordem aqui for muito pesada, mas a grande verdade é que Esther, ela tinha a chave da vitória que muitos de nós não temos, que é a capacidade de obedecer, de cumprir normas, de seguir orientações normativas. A gente sabe o mal que existe na vida de uma pessoa que não consegue seguir orientações do seu pai, sua mãe, do seu pastor, do seu líder. Hoje, a maioria dos problemas que nós temos na nossa casa, nossa família, na igreja, nas empresas, é a incapacidade que as pessoas têm de seguir orientações. Claro que as pessoas podem questionar com inteligência. Nós estamos defendendo aqui a obediência servil e a crítica. Mas nós estamos aqui colocando que uma grande mulher perdeu o reino
por um ato de desobediência. E outra órfã, Deus está levantando, e a chave que Deus está usando é a obediência. Muito bem pontuado aí o que o presbítero Luiz Antônio falou sobre essa rainha exilada. Realmente, se nós formos analisar as razões pelas quais Vasti não compareceu, conforme o rei queria mostrar a beleza da sua esposa, né? Disse que ele já estava alegre pelo vinho. Então, em outras palavras, fazendo aqui uma tradução, ele estava bêbado. Então, se nós formos ver aí, ela teria muitas razões para não querer se apresentar na frente daqueles homens bêbados. Agora, realmente a força do livro mostra o poderio do rei, os costumes persas daquela época não deveriam ser ignorados, qualquer que fosse a justificativa. Por isso que os conselheiros do rei, para que o rei não ficasse desmoralizado, se alguém for questionar assim, alguém de repente vai questionar. Agora, mas isso não seria assim uma espécie de autoritarismo do rei? Ou uma espécie de patriarcalismo? Ou então uma ordem arbitrária? Sim. Só que a Bíblia não justifica isso aí. A Bíblia só quer mostrar o seguinte, é que dentro daquele contexto em que havia aqueles costumes, uma moça, uma jovem, ela decidiu demonstrar as virtudes que ela possuía e os valores que ela tinha e o que ela havia aprendido juntamente com o seu primo e, ao mesmo tempo, pai. Foi quem ensinou os valores judaicos, onde ela realmente tinha os princípios da fé no seu coração, e é esse o grande objetivo do livro de Esther. Não é mostrar o despotismo do rei, ou mesmo a arbitrariedade dele, ou até mesmo algo que pode ser questionável do ponto de vista até mesmo do cristianismo, até porque o cristianismo não havia sido ainda a razão e a implantação naqueles tempos, mas sim o Império Persa. E foi exatamente aí onde os conselheiros do rei dão uma orientação ao rei para que a rainha Vasti seja destituída e haja aí uma espécie de concurso, né, entre aspas, uma espécie de escolha em que aquela festa tão polêmica e inesquecível, ela ia resultar numa espécie de escolha de moças virgens e formosas. Então, as jovens mais belas do reino, de todas as províncias, onde, segundo o livro, deveriam comparecer ao palácio, e Esté foi uma dessas escolhidas. Será se ela foi escolhida simplesmente porque foi do agrado do rei? Não, nós cremos que por trás de tudo aquilo há um trabalhar de Deus em razão do seu povo. Então, gostaria aqui que o diácono Daniel falasse aí algo sobre exatamente esse pormenor em que Deus resolve escolher a rainha Esté como aquela que seria uma das protagonistas na libertação do seu povo. Bem, Souza, como dito por Luiz, essa situação desagradável que se colocou nessa grande festa e acredita seguir ali o rei Assuero já um pouco fora do seu senso normal, né, de raciocínio, de ordem moral, vamos dizer assim, e convidou, como o Luiz já bem falou, a todo aquele contexto que aconteceu com a rainha Vasti, né, que se negou, o rei chegou a consultar os sábios do reinado e a orientação foi que destituísse e colocasse outra rainha em seu lugar. E ali se abre esse concurso, né? E o interessante é que as inúmeras províncias que estavam ali sob o controle do rei Assuero, 127. 127, muito. E eu imagino a multidão e a quantidade de jovens, né, que foram levadas perante ao palácio do rei para serem escolhidas. E um fato interessante que nós não podemos, mais uma vez, batendo nessa tecla, mesmo que o nome, a palavra Deus não venha a ser mencionada no livro de Esté, mas a ação divina do Deus de Israel nessa história e a vontade de Deus e principalmente o fator de usar
as pessoas certas, no contexto certo, para que a vontade de Deus venha a acontecer, é muito lindo. E eu imagino a cena, conjecturando aqui essa minha narrativa, eu acredito que Assuero, quando colocou os olhos em Esté, Souza, como dizemos aqui nos dias atuais e dias passados, foi uma paixão à primeira vista. Porque eu imagino, Luiz, que muitas e muitas e muitas jovens formosas, bonitas, existiam ali naquele concurso para essa tão disputada única vaga que era de estar ao lado do homem mais poderoso da terra, né? Naquele contexto. E Deus faz com que os olhos do rei Assuero se encantem por a nossa, então, Esté e Hadassa, né, que é o seu nome hebraico, e o principal, né, que eu vou deixar esse gancho para Luiz, e o principal, a obediência dela em continuar seguindo as orientações dadas pelo seu primo, vamos colocar aqui como um tio, né, o pai de criação, Mardoqueu, lhe dando, com certeza, Souza, lhe orientando, o caminho é esse, nossos valores são esses, nossos princípios são esses, nosso povo foi criado dessa forma, o nosso Deus é esse, os nossos costumes são esses, etc, etc, etc. Então, é uma jovem que se vê órfã, se vê distante, é tirada da sua localidade onde ela estava, trazida para ali, para o Palácio do Rei, para ser colocada de exilada a rainha, nesse contexto todinho, tendo que estar convivendo com uma dupla cidadania, naquele contexto para não ser descoberta a real naturalidade ou nacionalidade de Hadassa, né, Esté. Então, realmente, muitos ensinos que nos deixa nesse contexto, e ela chegou. E realmente eu fico com esse gancho. Parece que foi uma paixão à primeira vista. A Bíblia diz aí que o rei, né, ele amou a Esté mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas. Pelo menos é o que o texto bíblico nos ensina. Luiz Antônio, falando aí sobre a humildade da rainha Esté. E agora, eu gostaria que, quando você terminar aí falando sobre a humildade da rainha Esté, você já possa aí tecer comentários sobre a reflexão desse tema. O palácio muda você? Meu caro Souza, meu caro Daniel, sobre essa questão da rainha Esté ter alcançado essa graça, né? Eu gosto muito dessa expressão, alcançar a graça diante dos homens e diante de Deus, né? Isso também fala muito de que Deus é o Deus dos impossíveis e é o Deus dos improváveis, porque nas estatísticas humanas, ninguém apostaria nessas ferramentas que Deus usa. É como a gente pensar nas escolhas dos discípulos, aqueles 12 apóstolos. Nenhuma empresa escolheria aqueles homens. Todos seriam reprovados. Isso. Nós não estamos falando aqui, não necessariamente no conteúdo moral, mas nas ferramentas que esses personagens trazem. O caso de Esté, como a gente já mencionou, Daniel frisou, Souza corroborou, ela era uma improvável. Como é que a menina judia chega a ser rainha, né? Porque essa nacionalidade aí, no caso, exilada, órfã e judia, quer dizer, ela ser rainha em uma outra nação, porque se ela fosse rainha na Judéia, né, Israel, ainda já era uma coisa, mas ela ia ser rainha em outro país. Então, isso chama muita atenção e nos mostra, muitas vezes a gente se sente inferior por causa da nossa origem social, mas a gente não deve pensar assim, né? Diante de Deus, tudo que a gente é, o que a gente tem, o que a gente viveu, vira material para que ele faça o que ele quiser. Não é à toa que Jesus é o carpinteiro, Souza Daniel. Por quê? Porque ele pode pegar qualquer madeira, qualquer material e fazer maravilhas, né? Então, nós somos improváveis de Deus. As pessoas não apostariam na gente. Quem apostaria, estou falando apostaria metaforicamente, quem investiria numa situação como essa, né? Então,
Milagrosamente, aquela jovem encontra graça diante do rei, porque ela encontrou graça diante de Deus. E nós precisamos disso. Não devemos nos inferiorizar diante de autoridades, porque todos estão sob o comando régio do nosso poderoso Deus, Souza, e nos chama a atenção o processo, né? Flávio José diz que seria em torno de quase 400 jovens, ou até mais. Você imagina você ganhar um concurso. A gente que fez aqui concurso público, Souza, Daniel também já deve ter enveredado e vai enveredar muito aí, você que nos assiste, qualquer concurso é difícil, mas quando aumenta a concorrência, mano, quando é muita gente, aí O você grau de ganhar um concurso... dificuldade aumenta. Dificuldade aumenta. Você ganhar um concurso de beleza, onde tinha 400 jovens, que a beleza está também Luiz? nos olhos de quem vem, né, Souza Daniel? Minha maior concorrência, você me fez lembrar agora de um concurso da UFPB que eu passei, mas fiquei distante das vagas, mas atingi todos os coeficientes das disciplinas. E foi um dos concursos que eu tive uma maior concorrência, onde foi 297 pessoas para uma vaga. Pois imagine lá aquelas vaga, moças concorrendo a uma vaga. a proporção, né? E outra, né? E quando a gente vai ver lá o conselho dado ao rei, traçaram um perfil, né, Souza Daniel? Tinha um perfil. Isso, não era qualquer donzela. Não era qualquer donzela. É virgem, tinha que ter uma beleza, tal. Essas meninas passaram por um tratamento de beleza. Do palácio. Foi quase um ano, né, Souza? Tratamento de beleza. Quer dizer, graças a Deus que não tem mais esse tratamento, né, querido? Porque senão eu, Daniel e Souza, não tinha dinheiro que chegasse com uma vida dessa. Um ano de tratamento de beleza com uma série de honrarias, né? de materiais cosméticos específicos da época. Então, assim, aquela mulher acha graça diante do rei e ela foi escolhida para ser a rainha da Pérsia. Quer dizer, ela se torna a mulher mais importante, mais proeminente do Império Persa. E isso mostra que quando Deus quer fazer, realmente, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E aquele fecha também ninguém abre. Por isso que nós devemos reconhecer essa soberania de Deus. Muitas vezes faz um concurso, Souza, não passa. Claro, tem a dimensão humana, mas se você fez sua parte, entregue a Deus, né? Porque os improváveis, aí Esther, tudo bem, ela tinha uma coisinha nas mãos de Deus, que a gente não pode também dizer que Deus não usou nada, nenhum predicado dela. A única coisa que ela tinha ali, para aquele concurso, era a beleza. Mas ela consagrou isso a Deus. E é isso que eu queria também deixar uma reflexão, porque parece que quem nasce bonito não consegue se firmar na igreja, porque são muitas as propostas. E Esther, ela é o sermão eloquente de Deus de que a beleza, ela é uma moeda de dupla face. E eu vi isso durante toda a minha vida, Souza também, Daniel, que já tem aí já uma idadezinha considerável, que é o seguinte: a beleza pode ser uma bênção, mas ela também pode ser uma maldição. Então, é como qualquer predicado que a pessoa tenha. É muito inteligente, pode ser uma bênção, uma maldição. Pode ter muito dinheiro, uma bênção, uma maldição. Então, como é que a gente canaliza o que Deus nos deu? Esther, ela usou a beleza dela para um propósito de Deus. Então, a gente deveria ter essa humildade. O que é que nós recebemos de Deus? Da beleza, o dinheiro, a inteligência, qualquer dom, qualquer habilidade. A gente devia colocar isso a serviço do propósito do Rei, do Deus Todo-Poderoso. Porque Esther também vai ensinar, né, Souza Daniel? Se Deus nos dá uma posição, se foi Deus que deu, ele também deu um propósito. Ninguém manda a Esther para o palácio para passear e ser esposa do rei, não. E foi isso que Mardoqueu advertiu a Esther, na hora do iminente perigo. Você não pensa que escapará também. Exato. Ele você disse, estando no palácio. Aí, E entender o seguinte: se Deus lhe deu uma posição, a gente tem que entender que Deus, dentro daquele pacote, tem um propósito. Então, Esther, você chegou aqui no reinado. Você acha que é só para ter vida boa? Agora serão só flores? Não. Deus dá uma posição, mas dentro do pacote, Deus dá um propósito.
E aí, Souza, você falou sobre a questão de viver no palácio, não é isso que eu estou Isso, o palácio finalizando? muda você? Essa O pergunta já é palácio muda reflexiva. você? Então, o palácio não mudou Esté em absolutamente nada. Por quê? Porque esse é a questão da criação, da educação sólida. E o que Daniel falou, certamente Mardoqueu, não sabemos se a mãe e o pai conseguiram influenciar Esté, mas ela recebeu uma formação sólida. O que é isso? Ela não era uma judia só de identidade, não, de geografia, não. Ela era uma judia de identidade. Ela era uma pessoa que se identificava com os valores da sua nação, que é o fato da gente não ser só um cristão. Eu estou na igreja porque meu pai é crente. Esther não viveu uma fé nacional. Ah, eu sou de Israel, tenho um carinho por Israel, eu tenho um carinho pela igreja. Não, ela tem uma identidade, ela tem um caráter firmado. E é isso que acontece com todos nós aqui, porque ser cristão, quando você não tem dinheiro, quando você não tem carro, quando você não tem emprego, porque eu estou com 40 anos e posso afirmar isso. A gente acha que é difícil ser cristão no deserto. Tem a dificuldade do deserto. Mas é difícil ser cristão, é na bonança, é na prosperidade, é quando você olha para a sua conta e você vê que tem um saldo, é quando você está na sua casa, você tem uma casa boa para morar, Deus lhe deu coisas, deu pessoas, deu talento. Aí essa é a hora que você é provado. Quando a gente não tem nada, a gente vai para uma vigília a pé. Quando a gente não tem nada, a gente amanhece numa vigília, sai de 6 horas da manhã dando glória a Deus. Quando a gente começa a ter as coisas, a gente não tem mais força para fazer nada, não tem mais força para orar, não tem mais força para ir para a vigília, não tem mais força para buscar a Deus. Quer dizer, que vida é essa? Então, o caráter cristão, ele permanece predominando sobre toda e qualquer asfixia que vem das riquezas, do palácio, porque ela sabe quem ela é. Por exemplo, eu, Luizinho aqui, né, vou até dizer que cada um tem sua história, sou eu também, Daniel. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem é o meu pai, eu sei quem é minha mãe, eu sei as dores que eu já vivi, as dores da vida que eu carrego. Então, como é que eu vou me exaltar? Se o que eu tenho, um pouquinho que eu tenho, sei que veio das mãos do Eterno. Nada o homem pode ter se do céu não lhe for dar. Então, me orgulhar de quê? O único orgulho que eu tenho é de agradecer todos os dias de Deus ter tido misericórdia da minha vida. E você devia fazer a mesma coisa. Nós que estamos jovens, você tem um pai crente, uma mãe crente, uma igreja forte, um grupo que você participa forte. Quer dizer, isso era para ser motivo de gratidão. Então, termino dizendo, Esté não houve mudança na personalidade de Esté porque ela tinha um caráter forte, um caráter que foi bem desenvolvido e teve também influência do seu pai adotivo, seu primo, Mardoqueu. Já muitos jovens precisam dessa influência, dessa educação cristã. Eu digo muito, nós não apenas precisamos ser cristãos, mas precisamos nos tornar cristãos. E tornar, Souza, é um processo de formação, de vivência, de liderança, de tudo que a gente vive com Deus. Então, Esté é esse exemplo. O palácio não mudou Esté. Agora, Esté mudou o palácio. Mudou o palácio. Isso me faz lembrar Moisés. Moisés viveu no palácio 40 anos, porém, ele sempre primou, foi ativo nos princípios que a sua mãe certamente lhe repassou e ensinou, sua mãe Joquebede. Nós temos a história daqueles 3 jovens, dos 4, né? Os 4 jovens que foram levados cativos, está em Daniel, juntamente com os seus companheiros, e eles também não se dobraram e o palácio não mudou aqueles homens. Pelo contrário, eles influenciaram o palácio e lá se tornaram grandes exemplos de que eles adoravam ao Deus de Israel. Esté é nesta mesma linha. Então, tem homens e mulheres que Deus leva para esses locais para que eles sejam exatamente protagonistas e influenciadores. E não serem influenciados. Aí está uma prova marcante de que as pessoas argumentam muito o fato, mas aí lá naquele local eu vou ser influenciado. É verdade. Se aquilo for mais forte, naquela personalidade, sim. Mas se a sua vida e o princípio cristão é mais forte, você é quem vai influenciar. A prova disso é a nossa vida nos meus acadêmicos, nos meus universitários. A gente tem exemplo de jovens que eles são
crentes na igreja, fiéis, são pessoas fervorosas, daí depois que passam por uma universidade, a gente escuta esses jovens frios, outros desaparecem da igreja, e eles absorvem determinados ensinos que não são de acordo com os valores cristãos. Aí eu fico pensando, por que é que tem jovens que vão para a universidade, lutam o tempo todo e até fazem não somente uma graduação, mas outras pós, e permanecem estudando, e eles continuam sendo os protagonistas da vida deles, e outros vão e já mudam totalmente o caráter. Então, a história de Esther, a história de Daniel, a história de Moisés, é a história exatamente desses jovens, em que eles precisam superar isso. Então, o professor deve ser bem enfático em mostrar que nós, como cristãos, devemos sim ser cabeça, e não ser cauda nesse sentido aí. Não é no sentido da arrogância, nem achar que é melhor do que o outro. É no sentido de que os nossos valores espirituais e morais devem ser inegociáveis. Então, Daniel, para encerrarmos aqui esse top 3, o Palácio muda você, terminando aí para a gente ir para o tópico 4. Já foi bem dito aí, né, que o Palácio não conseguiu mudar os princípios de Esther. E falando ainda no tópico 3, que aí entra, Souza, o grande objetivo do propósito de Deus através da vida de Esther, que é justamente quando a gente vem falar, como eu falei no início, na minha primeira fala, dos personagens que a gente iria abordar hoje, e falar agora desse abençoado, para não usar outro nome, Amã, né? O ardiloso, o maquiavélico plano que esse príncipe, que era muito bem, vamos dizer assim, admirado pelo rei Assuero, era um príncipe que tinha um respeito muito grande no reinado de Assuero, tanto que a lição fala que os próprios súditos do rei se inclinavam diante de Amã e Mardoqueu não. E isso foi enfurecendo, foi colocando um acúmulo de ira e de raiva no coração de Amã, até que um dia ele tramou, né, e de literalmente acabar com o povo de Israel, porque era um povo que o incomodava. Aí nós voltamos nos contextos bíblicos, e a gente parece até que já viu essa história, quando um dia o povo de Israel começou a incomodar lá no Egito, vamos matar. Quando um dia veio a promessa já após, no Novo Testamento, com a chegada de Cristo, uns reis passam no palácio de Herodes e dizem, não, existe um rei, quem é a criança não sabe, manda matar. E assim, sucessivamente, parece que a busca desenfreada, e até pegando um gancho bem rápido, eu vou entrar e voltar aqui, um gancho escatológico, entrando e voltando, é como o irmão Galdino, meu sogro, ele costuma dizer, e diz, Israel literalmente é o termômetro da terra. Nós olharmos para saber de tudo, o que foi profecia lá atrás, que já se cumpriu, que ainda está para se cumprir. Então, Israel realmente, ele vem ser esse termômetro nessa conjectura. E esse plano terrível, né, esse plano diabólico de Amã, de querer exterminar, Luiz, ali, o que era de Hebreu, principalmente, ele traçou, eu tenho certeza que ele traçou Mardoqueu como um inimigo ali particular. Ele criou isso na mente doentia dele, no coração cheio de rancor, de ódio, de raiva dele contra Mardoqueu. E é aí onde Deus entra com o propósito, com a ferramenta chamada Esther. Mardoqueu leva o plano terrível, todo o plano terrível de Amã até ela, e é aí onde ela entra, que com a sua coragem, né? Com a sua coragem e os seus princípios, e aí a gente vai deixar essa introdução, e para mim é o maior, acredito, Souza, que é o norte, é a bússola maior dessa lição 9, é justamente o posicionamento que Esther teve como usada ali nas mãos de Deus para levar o povo de Israel
desse plano terrível, e ainda falando do contexto, que tudo que Amã tramou para Mardoqueu se voltou contra ele, Amã foi envergonhado, etc, etc. Então é uma história bem recheada de tópicos, mas falando desse... O plano, o palácio não mudou, fechando no tópico 3, o palácio não mudou, se manteve ali. Luiz, muito bem colocado o que você falou, e interessante quando você disse a questão da beleza, e nos dias atuais a gente vê o oposto, mas quando você disse que determinadas coisas que nós recebemos por Deus, seja o dom da beleza física, seja da inteligência, seja da fluência das linguagens, no ensinar, no pregar, no louvar, enfim, mas nós temos a consciência que tudo isso foi dado por Deus. Nada provém, claro que Deus olha para cada um de nós e diz, não, aqui tem determinada coisa que eu vou aperfeiçoar. Eu vou cuidar, eu vou derramar a minha graça sobre a vida de Luiz, sobre a vida de Souza, sobre a vida dos alunos que estão nos assistindo. Eu vou derramar a minha graça e eu vou melhorar isso aqui porque eu tenho um propósito através disso. Então, deixo aí essa parte encerrando o 3, Souza, que já foi muito bem dita aí por você e por Luiz, e fala essa parte aí de Amã, e a gente entra com esse norte, com essa bússola, o norte da bússola da lição 9, que é realmente quando Deus usa Esté de forma extraordinária. Exato. Foi ali no palácio onde aquele soberbo, invejoso e arrogante Amã, o inimigo do povo de Deus, era Gagita, jamais Mardoqueu iria reverenciá-lo, e ele abusou da sua influência junto ao rei, manipulou o rei, isso mostra que houve uma manipulação em razão da posição oficial que ele ocupava, a estima que ele tinha em razão de que o rei havia lhe conferido autoridade, e com muita astúcia e ardil, ele forma aquele plano maligno, sabendo que Mardoqueu não o reverenciava conforme ele desejava, e exatamente ele faz um plano ardiloso para destruir o povo de Deus. E é exatamente o que vocês falaram aí. A chave, a gente entende aqui, exatamente quando Esté está no palácio e enfrenta esse terrível inimigo. Esse plano é maligno e diabólico. Então, a rainha, ela, depois de ser advertida por Mardoqueu ou Mordecai em algumas traduções, ela vê que geralmente que ali chegou o momento em que ela terá que interceder pelo seu povo, de sorte que aí nós temos o jejum, que é convocado em que Mardoqueu vai orar ao Senhor, juntamente com os homens, e a rainha Esté chama as moças do palácio. Então, esse tema, quem é você no palácio, é muito sugestivo, é muito reflexivo, porque mostra que ela não renunciou às suas origens, ela não negou a sua origem. Mas antes ela foi aí uma intercessora nesse meio aí tão difícil, terrível. Ela não esqueceu da sua família, não esqueceu da sua posição de antes, quando era exilada. Ela não se esqueceu do seu povo e ela não se esqueceu do seu Deus, embora realmente não haja uma menção do nome de Deus nesse livro. Mas Deus está presente em cada detalhe. Deus está presente até mesmo diante das circunstâncias adversas e contrárias que surge, Deus transforma essa maldição inversa. O fato dela argumentar que seria uma afronta ao rei, ela ia até a sua presença sem ser chamada, ao mesmo tempo ela aceita o desafio. Então, ela ali está coberta de uma renovação divina, acreditando na esperança. O livro de Esté é o livro da providência de Deus. É o livro em que Deus trabalha em cada pormenor, em cada tecido ali, em cada momento e cada fato. Deus está presente. Deus está presente na hora que Mardoqueu, compreendendo o poder do seu Deus, reconhecendo a lei do Senhor e vendo que a rainha estava ali como um propósito de Deus, ele abre os olhos da rainha para que ela reconheça que exatamente ela poderia perecer juntamente com o seu povo. Então, o palácio não pode jamais mudar a vida de um homem e de uma mulher cristã. O palácio jamais pode moldar o nosso caráter, mas sim nós devemos mudar os rumos dentro do palácio. A Bíblia fala sobre os santos que haviam na casa de César, quando Paulo escreve a sua carta lá aos Filipenses. Então, havia homens de Deus e mulheres de Deus que estavam lá dentro da casa de César, quer dizer, dentro do próprio império.
mesmo sabendo que o Império Romano da época era um império que abusava da boa-fé do povo e incutia neles a idolatria e a soberania do imperador. Mas ali havia santos, homens e mulheres que honravam ao Senhor. Então, o palácio não pode. Ah, mas tantas pessoas fracassaram. Sim, mas isso aí não é lição positiva ou espiritual para nós. A gente tem que entender que nós devemos sim ser protagonistas da nossa história. Então, estamos chegando aqui aos momentos finais da nossa lição e eu gostaria de nós fazermos o seguinte: o tópico 4 é basicamente aqui umas considerações finais que eu quero fazer juntamente com o Daniel e o presbítero Luiz Antônio. O 4 termina falando sobre assim: agarre uma oportunidade. Então, a história de Esté é exatamente uma oportunidade que Deus abre para nós, assim, ó, quando diz aqui na lição. Que história emocionante aqui do tópico 4. É uma atitude de fé nos últimos momentos de esperança. O favor do rei, o vilão foi enforcado na forca, em que ele mesmo havia criado. Ele mesmo foi quem havia criado, sob a sugestão da sua própria esposa. E a sua própria esposa, quando viu a casa caindo, não somente no sentido literal, mas no sentido dos fatos, no sentido do que ia até acontecer, e ela mesma, que havia dado a sugestão para o seu marido, ela mesma foi quem previu a sua própria morte na forca. Então, o final dessa história foi totalmente. O livro de Esté é um livro singular. É um livro que não tem a palavra Deus, mas Deus está presente em todos os fatos e em toda a sua história. É o livro dos banquetes. Podemos dizer que o livro de Esté é o livro dos banquetes. Pode observar. A gente vê vários banquetes mencionados na história de Esté, e que esses banquetes eles desencadeiam várias outras histórias. O banquete do rei, o banquete da própria rainha Esté, depois o banquete que o rei dá quando Esté é coroada. Nós temos o banquete que Esté ela prepara para juntamente desmascarar, mas depois ela prepara novamente um banquete para desmascarar Amã. Então, nós vemos. E no final do livro de Esté, quando o povo de Deus é liberto, quando Deus dá a libertação e que eles se vingam dos inimigos que vêm destruí-lo, diz que eles celebram aquela festa fazendo banquetes. É uma coisa emocionante mesmo. Então, o livro de Esté é o livro exatamente das oportunidades. A oportunidade que Deus deu àquela jovem, uma oportunidade que, através da sua beleza, ela demonstrou uma fé no Deus de Israel, mesmo que não apareça lá. É a oportunidade que ela teve dentro do palácio, a oportunidade que ela foi escolhida juntamente com aquelas diversas outras donzelas das províncias do rei, a oportunidade em que Deus exatamente mostra o propósito em que ela deveria agarrar. Então, eu mesmo já estou fazendo aqui as minhas considerações e depois eu gostaria que o presbítero Luiz Antônio também fizesse as suas, aqui nesse tópico 4, quando fala sobre agarrar as oportunidades. Então, Esté foi corajosa. Esté, de exilada, passou a ser rainha. Talvez de deportada, não sabemos, e a história não diz se ela nasceu ali na Pérsia, mas acreditamos que ela nasceu na Pérsia. Apenas que os seus ancestrais foram levados para o cativeiro, mas aquela moça órfã, de pai e de mãe, criada aos cuidados do seu primo, que ao mesmo tempo é o seu pai adotivo. Ela soube cultivar a esperança no Deus de Israel. Aquela moça que Deus usa e se torna uma das protagonistas do Império Persa e uma das figuras mais importantes dali. Então, Deus tem grandes oportunidades para nós. Então, eu já estou fazendo aqui as minhas considerações e gostaria que Luiz fizesse as suas e depois o diácono Daniel. Sobre a questão agora, finalizando esse agarre à oportunidade, eu gostaria também de frisar, né, uma coisa que hoje temos que ter cuidado para não haver desvirtuamento, mas que é também a necessidade do cristão ocupar o seu lugar estratégico na sociedade. E eu não falo aqui só politicamente, até porque nós temos maus exemplos, né? Temos muitos malfeitos, Souza, na política. A gente vê muitas pessoas cristãs que entram na política e acabam sendo
vencidas pela corrente. E tem outros também, que são exceções honrosas, que fazem um bom trabalho e que contribuem. Mas o que eu digo é, agarrar a oportunidade também fala de nós cristãos ocuparmos espaços estratégicos na sociedade. Isso foi uma coisa importante que tem acontecido nos últimos anos no Brasil. A gente sabe que no Brasil existe hoje crescimento evangélico, existe sim estratos de crescimento, e existe o inchaço evangélico. Existe aí uma série de igrejas que elas não cresceram, elas incharam porque elas negociaram tudo em nome do crescimento, em nome do resultado. Então, isso também não coaduna com os nossos princípios. A gente não quer uma igreja em nome de um pragmatismo, isto é, o resultado que sacrifica o princípio, né? Mas o que a gente também precisa entender, pronto, quando o jovem vai à faculdade, como o Souza mencionou, a gente era para ir para esse lugar e ocupar estrategicamente nosso espaço, com elegância, com inteligência, mas sabendo viver ali dentro. A gente assumir outros espaços de liderança na sociedade, outras instâncias, né? Por exemplo, eu estou falando para jovens aqui, Souza é diretor de escola, coordenador e professor. Hoje a escola tem uma instância, o Grêmio Estudantil, ensino médio, mas que pode ter representação do fundamental anos finais. Você conta um jovem evangélico nessas instâncias de colegiados, nessas escolas estaduais e até mesmo em outras federais. Então, por quê? Pode até ter, mas é difícil. É muito difícil, né? Para Então, entender que aí é ocupado pelo espaço desses outros que influenciam os outros. Isso. Aí você, claro, nós sabemos que a escola é laica, mas quando um cristão verdadeiro ele assume um lugar estratégico, no mínimo ele é uma barreira para muita coisa ruim, Souza. E eu já prestei atenção que, como já dizia aquele grande autor, não sei se foi mas eu esqueci agora para não errar o nome, mas ele dizia que pior do que a maldade dos maus é a omissão dos bons. Isso também é muito forte. Eu já fui trabalhar numa escola que ninguém queria ser o diretor, e quem assumiu atrapalhou a vida de todas as pessoas naquela escola. Sabe por quê? Porque os bons disseram, não, ninguém quer, ninguém quer, ninguém quer. Pronto. E aí, pessoas erradas assumem lugares estratégicos e nós temos problemas sérios. Então, agarrar a oportunidade fala de cada um de nós, no seu lugar. Daniel aqui é contador, então ele tem um espaço estratégico, Souza é educador, eu também. Aonde estejamos, sejamos como a rainha Esther, que a gente possa ser um vetor de potencialização de coisa boa, que a gente ajude o bem a se organizar, que a gente não deixe que o mal se organize na sociedade e que o bem viva desorganizado. Porque a sensação que a gente tem é essa, é que o mal se organizou, que as pessoas que muitas vezes não têm uma arquitetura de valores, nem cristã, nem de nenhuma outra sorte, assumem esses espaços e elas reinam e estragam vidas de muitas pessoas. Então, você jovem, que você também, que nós como igreja preparamos os jovens para liderar, não só para consumir informação, não só para ser liderado, mas para liderar nas escolas, na faculdade, no trabalho, para ser um gerente, para ser formador de formadores, para ocupar esses espaços. Jesus disse que a luz tem que ser colocada no velador, tem que estar lá, iluminando a cidade, iluminando a casa. Então, não podemos pegar a luz e colocar debaixo do alqueire. Então, deixa essa mensagem. Hoje foi um conteúdo, até a gente, Souza, a gente disse que vai ser rápido e o conteúdo vai nos inflamando, mas que a gente viva também o engajamento e o empoderamento do cristianismo. Eu não estou dizendo aqui, fazendo apologia a tudo a gente ir para a política. Como eu estou vendo hoje, quero deixar também essa pequena reflexão. No sentido geral, o cristão ocupar postos importantes. Não é obrigado Isso. só... Mas, Souza, mas hoje a gente também vê, hoje também um efeito deletério, que é o quê? Muitos pastores chamados para pastorear hoje vão ser políticos. Então, isso também tem que ser uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque eles têm um chamado, depois esse chamado parece que dá uma pausa, Souza, dá um stand-by, e eles vão para a política. Pode sim, mas devemos pensar sempre. Deus tem pessoas para cada área, para cada lugar, e eu acredito que quem Deus chamou para ser pastor
está honradíssimo e pode fazer muito. Então, que a gente tenha cuidado com esse desvirtuamento. Nem 8, nem 80, nem tão pouco, nem tão muito. Mas que cada um de nós sejamos um externo palácio, iluminando a vida das pessoas. É isso, Souza e Luiz, e agarrar a oportunidade. É realmente, jovem, você que nos assiste, essa aula, agarre a oportunidade de obedecer, como foi muito bem enfatizado aqui na aula de hoje. Agarre a oportunidade e apegue-se no crescimento da sua fé diariamente, porque Esther teve coragem, Esther teve fé, o mal por ele só se destruiu, caiu por terra, Amã teve o destino ao qual plantou, né? O povo de Israel foi liberto, o propósito ao qual Deus queria usar Esther atingiu o seu alvo final com sucesso, porque os planos de Deus não se frustram. O povo de Israel foi liberto, o povo de Israel foi salvo. E o momento de gozo, de alegria, de regozijo existiu para o povo de Israel naquela época. E realmente, hoje, quando a gente trazendo para uma narrativa contemporânea, nos dias atuais, falando de século XXI, hoje eu estava na rede social, vi um vídeo, coisas que a gente utilizava na década de 80 e 90 e a gente não lembra mais. Desde um simples pirulito Zorro, era bom. A um brinquedo, enfim. E literalmente, mesmo hoje com toda a força da internet, da tecnologia, do avanço, mas mesmo eu sendo o mais jovem aqui entre os três, né, com 33 aninhos de idade, mas eu posso dizer, Luiz, que a gente era feliz e a gente não sabia. Hoje, eu vi uma narrativa esses dias também, que um filho dizendo que o pai é muito difícil ligar para ele, né? E a mãe sempre liga, pergunta como é que tá, mas o pai é muito difícil. E ele disse que o telefone tocou, quando ele viu era o pai, e ele disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa ruim. Aí ele atendeu, oi, pai, né, carinhosamente, oi, pai, o que foi que aconteceu? Ele disse, não, meu filho, eu só queria ouvir sua voz, porque a gente só se fala pelo WhatsApp. E ali ele se desmanchou em lágrimas. Então, deixa essa reflexão. E hoje, o que me conforta é, mesmo a gente tendo exemplo de jovens, como bem dito, jovens fervorosos, jovens que estão ali dentro da igreja, participando de trabalho, dentro de círculo de oração, envolvido num congresso belíssimo, onde Deus fez maravilhas, grandes coisas que a gente viveu aqui em Quartos Novos, agora no final do mês passado, de julho, e às vezes entra num contexto acadêmico, num contexto de universidade, e eu não sei o que é que dá na mente, abre as brechas, mas também nós temos os remanescentes. Nós temos as Estés, nós temos os Josés no Egito, que realmente entram, vão, saem, vão ali aprender o propósito do que precisam para a formação secular da vida deles, mas não abrem mão da fé, não abrem mão do propósito, não abrem mão dos princípios, não abrem mão dos valores, não dão as costas para a igreja e vão ser atalaias na mão do Senhor para ser colocados, como nos diz, nos lugares certos, para iluminar, para ser sal da terra e fazer aquilo que Jesus nos chamou e deu compromisso a você que está nos assistindo e a cada um de nós. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, isso é missão missionária dada a cada um de nós, desde o dia que nós levantamos a mão e confessamos a Cristo como Salvador. Quero agradecer a oportunidade de mais essa belíssima aula. E o trimestre já está encerrando, né? O ano voou. Quando a gente pensar que não, aí já é o quarto trimestre. Só você já viu alguma coisa de tema? Eu olhei a CPAD hoje, não vi nada ainda, não. Não, não vi ainda não. Ainda vou olhar. Então pronto. Pois a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém. Então, que Deus nos abençoe, abençoe a todos, que a gente possa seguir o exemplo de Esther. Esses dois nomes sugestivos, né? Significa, o nome dela no hebraico, Hadassah, significa murta, que era uma planta bem cheirosa, perfumada, e o nome persa, que é estrela, que é Esther. Então, que a gente possa ser uma estrela para brilhar no mundo, no testemunho, e a gente possa ser Hadassah, para continuar perfumando
a glória daquele que nos envolve na sua bênção poderosa. Então, Deus nos abençoe sempre, e a todos aqueles e aquelas que estão aqui nesse podcast. Bênção do Senhor. Paz do Senhor para todos.